Bom dia, meus amores! Antes de nós começarmos, vamos orar a nosso Deus para que Ele esteja nos abençoando. Querido Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos aprender das nossas lições, que elas fiquem gravadas no nosso coração, Deus. Obrigada pela tua palavra e por esta oportunidade que nós temos de aprender mais e mais do Senhor. Nos guarde, nos ilumine e que nós possamos estar sempre na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história de como surgiu a igreja, como que aconteceu do povo de Deus se reunir. Nós faremos algumas lições, nós faremos 5 lições. Ao longo dessas lições, nós vamos aprendendo como que a igreja se organizou. Como que se organizou a igreja que nós temos hoje. Então, a nossa lição número 1 é em uma reunião especial. O que aconteceu? Como que se iniciou a igreja? Primeiramente, vamos ver o nosso versículo para vocês gravarem aí. Está lá em Salmo 133, 1. E diz, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Este versículo você vai falar ele várias e várias e várias vezes até que você internalize ele, porque ele é muito lindo. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Como que aconteceu, o que aconteceu nessa reunião especial? Então, nós aprendemos que Jesus, ele veio ao mundo como um bebezinho, que nasceu, cresceu, se desenvolveu e quando ele era um adulto, ele começou seu ministério aos 30 anos. E o que Jesus falava? Falava do amor de Deus, falava do reino que nós aguardamos, falava do céu e ele pregou o amor, pregou a bondade e esse nosso Jesus, ele não só falou, como ele viveu. Viveu o quê? Esse grande amor. E onde esse grande amor de Cristo nos levou? Até a sua crucificação, para pagar o preço do pecado. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E o túmulo está vazio. E aonde está o nosso Cristo? Então, o que aconteceu logo depois, no terceiro dia, quando Cristo ressuscitou? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e apareceu a mais pessoas. E ele fez uma promessa para os seus discípulos. Antes dele subir aos céus, ele falou que o Espírito Santo viria e que era para eles estarem juntos. Então, quando os discípulos estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, os anjos apareceram e disseram que eles, por que eles estavam olhando para o céu? Aquele Jesus que subiu também um dia voltaria. E nós estamos aguardando a vinda de Jesus, né? Nós estamos esperando, mas ele prometeu que ele nos daria um consolador, que é o Espírito Santo. E ele fez essa promessa aos discípulos e disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo, e eles estavam numa festa muito especial, tá? Nesta festa, eles estavam aguardando numa reunião e de repente, o que aconteceu? Um vento invadiu o lugar e eles viram como se fosse línguas de fogo que parava sobre as suas cabeças e eles começaram a falar umas línguas diferentes. E tinha muitas pessoas nessa festa, E as pessoas eram de vários lugares do mundo e elas falavam outras línguas, só que elas entendiam o que os discípulos estavam falando. E quando elas viram aquelas línguas de fogo, que não queimava, tá? Era só para mostrar a manifestação do Espírito Santo de Deus, que hoje não precisa vir como um fogo e tal, né? A gente sente ele falando conosco, nos aconselhando e tal. Depois disso, Pedro
aquele mesmo que tinha negado a Cristo, o que aconteceu com Pedro? Depois que o Espírito Santo veio, Pedro ficou corajoso, começou a falar sobre Jesus para as pessoas e as pessoas ouviam Pedro e começaram a se converter. Como assim? Elas queriam saber mais sobre Jesus. Elas acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, porque o Espírito Santo deu coragem a Pedro. Vamos ver se vocês entenderam o que aconteceu nessa aula? Vamos lá, vamos para o nosso quiz aqui. Tem 2 perguntinhas para vocês responderem. Então, uma questãozinha de revisão. Aonde os discípulos estavam quando o Espírito Santo veio? Letra A. Em uma reunião para comemorar uma festa especial? Ou estava pescando em um local distante? Responde aí, letra A ou letra B? Muito bem, eu espero que vocês tenham acertado. Eu não vou dar a resposta porque vocês vão ter depois uma atividade que vocês vão assinalar lá, letra A ou letra B. Segunda questão, como foi a manifestação do Espírito Santo? Letra A, como um furacão. Letra B, como um fogo. Vocês já sabem? Ah, essa tá fácil, né? Muito bem. Então vamos para nossa segunda lição, sobre o início da minha igreja. Qual é o versículo mesmo que nós estamos aprendendo? Está lá em Salmo 133:1 e diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. E este versículo que vocês já estão gravando, depois vocês mandam um videozinho para a professora mostrando como que vocês estão aprendendo este versículo. E também pode mandar para durante a escola bíblica o pastor passar nas nossas coinonias lá, você faça o vídeo mostrando que você aprendeu esse versículo, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. E na aula anterior, nós aprendemos sobre Jesus, aquele nosso Jesus que veio ao mundo, morreu para pagar o preço do nosso pecado, ressuscitou, fez uma promessa para os discípulos. E qual era a mesma promessa que ele tinha feito? Que ele mandaria o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, mas eles deveriam ficar em Jerusalém até que o Consolador viesse, até que o Espírito Santo se manifestasse. E como que o Espírito Santo se manifestou? Se manifestou naquela festa especial lá e as pessoas ouviram sobre Jesus. Quem pregou sobre Jesus? Pedro. Por que Pedro pregou sobre Jesus? Se antes Pedro negava Jesus no dia que prenderam Jesus, Pedro dizia que não conhecia Jesus, porque o Espírito Santo deu essa coragem para Pedro. E o que aconteceu depois disso? Pedro nunca mais parou de falar de Jesus. Até a sua morte, ele falava com coragem sobre o nome de Jesus, sobre tudo que era o reino de Deus. E quem dava essa coragem para Pedro? O Espírito Santo, o nosso Consolador. E a partir desse momento em que Pedro pregou, as pessoas começaram a se unir, a formar uma comunidade. Como que nós chamamos essa comunidade de pessoas que se reúnem em nome de Jesus? Igreja. Foi assim que começou a surgir a igreja. As pessoas acreditavam em Jesus como seu Salvador, como Senhor das suas vidas, e elas começaram a partilhar as coisas, a ajudar uns aos outros. A igreja é um presente que Deus nos deu para nós adorarmos a Ele e partilharmos com outras pessoas a sua palavra, para nós orarmos uns com os outros. E como tem feito falta, né, este partilhar, nós podermos estar na igreja, nós falarmos com os nossos irmãos. Aqui um pouquinho da nossa igreja que tem feito aquilo que Jesus falou. Louvarmos a Deus. Para que serve a nossa igreja? Para nós louvarmos a Deus, para nós nos reunirmos, para a gente ficar em comunhão
Olha que linda a nossa igreja. Tá fazendo uma falta, né? A gente está ali junto para estar em comunhão, para orarmos uns com os outros. Esses bancos vazios não são legais, né? Seria bom se eles estivessem cheios, mas é por pouco tempo. As nossas reuniões, onde nós aprendemos da palavra de Deus, aonde nós louvamos ao Senhor, aonde nós nos reunimos com os nossos irmãos. Essa é a nossa igreja, aonde nós nos confraternizamos. Os momentos de alegria que nós temos, logo nós estaremos reunidos novamente. E agora, então, vamos ver o que nós aprendemos com essa lição. O início da minha igreja. Então, vamos para as perguntinhas, que eu sei que vocês estiverem prestando atenção. Vamos. O Espírito Santo deu coragem a Pedro para pregar a palavra de Deus. O que aconteceu às pessoas após ouvirem a pregação de Pedro? A. As pessoas ficaram zangadas com Pedro. B. Muitas pessoas creram em Jesus como Salvador. Vamos lá? Você sabe a resposta. Acertaram? Será? Depois eu vou ver. Segunda questão sobre a nossa lição. O início da nossa igreja. Para que serve uma igreja? Letra A. Para adorar a Deus, aprender da sua palavra, orar e ajudar uns aos outros? Ou é um lugar, a letra B, um lugar para se divertir e passear? Vocês sabem a resposta? Muito bem. Então vamos agora para a nossa lição 3 e o tema da nossa lição é Estavam sempre juntos. O nosso versículo: Como é bom e agradável que o povo de Deus esteja unido, viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Então, o que aconteceu? Quando as pessoas, elas souberam de Jesus, quando Pedro pregou com coragem dada pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas quiseram estar unidas mesmo, se reunir, estar juntas, ajudar umas às outras. Elas queriam demonstrar gratidão pelo amor que Jesus demonstrou para elas queriam demonstrar isso para as outras pessoas. Então, aquelas pessoas que tinham necessidades eram ajudadas, para que todos aqueles que viviam naquela comunidade não passassem fome, não tivesse falta de coisa alguma. Então, todos os dias eles se encontravam para orar e para falar de Jesus, falar do amor de Deus para outras pessoas. Isso era uma verdadeira festa. Não que era assim, aquela bagunça, aquela coisa, não. A festa era se reunir com outras pessoas para falar do amor de Jesus, para orar uns pelos outros e para saber quais eram as necessidades. É tão bom, né? A gente estar com os amigos da igreja, nós estarmos reunidos. Neste momento nós não estamos podendo fazer isso só através aí das redes sociais, mas nós, de alguma maneira, nós mantemos contatos uns com os outros. E o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o que aconteceu com a pregação de Pedro, como que as pessoas continuaram crendo em Jesus. Então nós vamos ver uma história aqui, que numa tarde, Pedro e João, eles foram ao templo. Como que era o templo? O que as pessoas faziam no templo? Então o templo era o local onde eles iam para adorar a Deus. Homens, mulheres, crianças e até gente de outros lugares iam ao templo. E quando Pedro e João chegaram na porta do templo, eles viram um homem que estava ali parado pedindo dinheiro. Por que esse homem estava pedindo dinheiro? Porque ele era paralítico, ele não podia andar. Então ele ficava ali esperando que as pessoas o ajudassem para que ele pudesse comer, para que ele pudesse sobreviver. E ele pediu para Pedro e João
alguma coisa. Pedro e João falou para ele assim, falou assim, olhe para nós. E ele olhou, ele ficou esperando que ia receber umas moedas. E o que Pedro disse? Ouro e prata não temos, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que será que aconteceu? O paralítico levantou, ele acreditou, ele creu que ele podia ficar curado. E ele ficou muito alegre, ele ficou assim felicíssimo porque ele nunca pôde andar e naquele momento ele podia andar, então ele pulou, saltou de alegria ali, ficou feliz, as pessoas viram aquilo, como que ele deu aquele pulo, como que ele ficou de pé, e daí a multidão viu o homem pulando e louvando, alguns, né, eu não o conhecia, mas a maior parte das pessoas o conhecia, e ele recebeu um milagre, ele foi curado. E o que ele fez logo depois que ele foi curado? Ele entrou com Pedro e João no templo. Para que ele entrou no templo? Porque ele queria mostrar o que tinha acontecido. E ele queria saber mais quem foi que fez o milagre. Quem era aquele Deus que, através de uma palavra do seu discípulo, do seu seguidor, era capaz de produzir um milagre tão maravilhoso. Então eles entraram no templo e ele e outras pessoas ouviram sobre Jesus. E muitas pessoas acreditaram em Cristo, quiseram seguir e fazer parte dessa família. Então, assim, nós precisamos estar reunidos na nossa igreja para fazermos parte da família de Deus, para podermos compartilhar, para podermos estar juntos, para que nós possamos ter a comunhão. Assim como no início da história da igreja eles estavam unidos, nós também precisamos estar unidos. Agora nós não podemos estar juntinhos, mas nós podemos estar falando com as pessoas, mandando mensagens e dizendo o quanto é importante nós estarmos partilhando do amor de Deus. Vamos ver se nós entendemos a lição? Vamos para nossas perguntinhas? Primeira pergunta da lição número 3. Numa tarde, Pedro e João foram ao templo para orar. O que eles encontraram na porta do templo? Letra A. Pessoas vendendo coisas. Letra B. Um homem que não podia andar, um paralítico. E agora, letra A ou letra B? Essa foi fácil, né? Facílimo. Não pode errar. Segunda questão. Depois do milagre da cura do paralítico, Pedro pregou a palavra de Deus àquelas pessoas, falando de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição para a salvação de todos que nele crê. O que aconteceu com as pessoas? Letra A. Creram em Jesus e passaram a fazer parte da igreja. Letra B. Foram embora sem se importar com as palavras de Pedro. Vocês lembram o que nós conversamos? Então vamos lá, letra A ou letra B? Então vamos agora para a nossa lição número 4 e o tema é Amigos da Igreja. Qual é o versículo que nós estamos aprendendo? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133, 1. Muito bem. Então, na aula passada nós aprendemos que o paralítico que estava na porta do templo foi curado. E ele ficou muito feliz, que ele saiu até pulando ali. E as pessoas viram aquilo que tinha acontecido. Mas o que aconteceu depois disso? O que Pedro fez depois do milagre ter acontecido? Então, ele entrou no templo e ele falou com as pessoas sobre Jesus. E muitas daquelas pessoas acreditaram em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Como que será que essas pessoas se sentiram ao crer em Jesus? Elas ficaram muito felizes, muito gratas,
pela salvação. E como que elas demonstravam essa gratidão? Então eles se reuniam para orar, para louvar a Deus, para aprender da palavra e para ajudar outras pessoas. Então, assim, é muito importante nós estarmos em comunhão, nós estarmos reunidos para compartilharmos o amor de Deus. Então, o que está fazendo falta para a gente nesse tempo? De nos reunir, como nós já fizemos em outros momentos na nossa igreja. Então, assim, quando nós nos reunimos, quando nós estamos em comunhão, o amor de Deus está ali. Agora que nós não estamos conseguindo estar juntos, o amor de Deus chega até a gente através das mensagens, através das meditações, através das redes sociais, uma mensagem que a gente manda, uma mensagem que a gente recebe, a gente consegue, mesmo distante, ir mantendo a comunhão. Então, vamos ver o que nós aprendemos então da nossa lição de agora, tá? A lição número 4, os amigos da igreja. Primeira questão, o que nós aprendemos com essa lição? Letra A, devemos estar sozinhos na igreja. Letra B, é bom ter comunhão com os amigos da igreja. E agora, qual será a correta? Letra A ou letra B? Será que você acertou? Segunda questão. Qual é o nome da lição que nós acabamos de revisar? A, sempre firmes? Ou letra B, amigos da igreja? Ah, essa não tem como errar, né? Depois eu quero ver se você acertou. Vamos agora para a nossa quinta e a última lição de hoje. E o tema dela é sempre firmes. Agora nós vamos aprender um novo versículo, uma parte dele, que está lá em 1 Coríntios 15, 58. E diz o seguinte: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. 1 Coríntios 15, 58, a parte A. Vamos repetir? Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. 1 Coríntios 15, 58a. Na aula anterior, nós aprendemos sobre que Jesus deu poder para Pedro e João para fazerem um milagre. Vocês lembram qual milagre foi esse? Que milagre que Jesus deu poder a Pedro e João para fazer? Muito bem, se você respondeu que foi a cura daquele homem que não podia andar, do paralítico, você acertou. Então, o que aconteceu depois que o milagre ocorreu? As pessoas ficaram admiradas, elas passaram a prestar atenção no que Pedro e João pregavam, e nisso Pedro e João foram para o templo e falaram sobre Jesus, e muitas pessoas ouviram eles. E algumas pessoas até começaram a segui-los. Será que ouvir sobre Jesus, essas pessoas elas ficaram alegres? Será que todas as pessoas que ouviram sobre Jesus ficaram alegres? E aquelas pessoas que seguiam os discípulos? Elas ouviam mais e mais de Jesus. Mas quando essas pessoas estavam ouvindo Pedro e João pregarem, apareceu ali, quem será que apareceu para ouvir o que eles estavam falando? Vamos ver? Quem são essas pessoas? São os líderes do templo. Lembra que eles estavam no templo? Será que eles também queriam ouvir sobre Jesus? Pela cara deles, não sei não, né? Não, eles foram ver o que Pedro estava dizendo. Eles queriam saber sobre o que Pedro e João estavam ensinando para as pessoas. E eles escutaram que Pedro e João estavam falando sobre Jesus. E eles ficaram
muito bravos, muito bravos. E o que eles fizeram? Eles mandaram prender Pedro e João. E eles ficaram lá na prisão, passaram a noite na prisão. No outro dia, cedinho, os líderes mandaram chamar Pedro e João e perguntaram para eles o que é que tinha acontecido, e eles contaram que eles estavam indo ao templo, contaram que Jesus tinha dado poder para eles fazerem milagres. E será que os líderes ficaram convencidos? Não ficaram convencidos. Eles ficaram muito bravos mesmo. E eles mandaram o Pedro e o João saírem dali e não reconheceram que aquilo tinha sido um milagre de Jesus, que Deus tinha feito aquilo, e falaram para eles nunca mais voltarem ali. E quando Pedro e João saíram dali, eles foram encontrar com os irmãos da igreja. E o que esses irmãos estavam fazendo? Eles estavam reunidos orando para que os dois fossem libertos. Olha que lindo! Eles todos orando. E Deus ouviu a oração deles. E o que aconteceu depois? Os líderes não ficaram satisfeitos com Pedro e João, porque eles continuaram falando sobre Jesus e mandaram prender eles de novo. E lá vai Pedro e João para a prisão novamente. Mais uma vez eles estão lá presos. Será que agora eles vão desistir de falar do amor de Deus? O que será que vai acontecer agora? Os irmãos continuaram orando lá, pedindo a Deus que libertasse eles novamente, porque novamente eles estão presos. E o que será que aconteceu? Então, quando eles estavam lá presos, os irmãos orando por eles lá, para que eles fossem libertados, o que aconteceu? Apareceu na cadeia, lá na prisão, um anjo. E o que esse anjo fez? O anjo veio, falou com Pedro e João e deu uma ordem. Que ordem será que foi essa? Vocês devem ir ao templo e pregar. E será que eles vão ter coragem? Gente, já é a segunda vez que eles estão presos. Será que eles vão voltar para o templo? Será que eles vão pregar mesmo depois de ter sido preso? Pois bem, eles foram novamente ao templo, foram pregar, foram falar sobre Jesus. Foram falar sobre Jesus com muita coragem. Quem que dava coragem para Pedro? Quem que dava coragem para João? Quem dava coragem para os discípulos? Cristo, através do Espírito Santo, que deu aquela coragem para eles. E o que aconteceu? Novamente, eles foram chamados pelos líderes do templo. E lá vai Pedro e João novamente conversar com os líderes do templo. E eles ficaram muito bravos mesmo, porque eles não queriam que eles falassem sobre Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus. Então, eles ficaram mais furiosos com os discípulos, com Pedro e João. E eles queriam até matar os discípulos, porque eles estavam com medo de que aquilo que os discípulos estavam falando prejudicaria o templo, a religião que eles tinham, porque eles não acreditavam em Cristo. E será que mesmo ameaçados de serem presos ou de serem mortos, os discípulos deixaram de falar do amor de Deus, deixaram de falar sobre Jesus? De maneira nenhuma. Eles ficaram mais e mais encorajados a falar sobre Jesus como Senhor, Jesus como nosso Salvador. Os discípulos sofreram bastante, mas continuaram fortes, firmes, ensinando sobre Jesus, sobre o amor de Deus, nunca desistiram. E nos ensina que nós devemos ser corajosos, que nós devemos ficar
firmes, que nós precisamos falar do amor de Jesus, que é importantíssimo que nós estejamos sempre firmes. Vamos ver se nós entendemos a história de hoje, se nós entendemos essa lição número 5. Vamos para nosso quiz de revisão. Pergunta: no versículo da lição que nós aprendemos, que está em 1 Coríntios 15, 58a, complete, falta uma palavrinha lá. Portanto, os queridos irmãos, continuem fortes e, letra A, firmes, letra B, saudáveis. Qual será a resposta certa? Vamos lá? Pergunta número 2 sobre a nossa lição. Quando os líderes do templo proibiram Pedro e João de falar ou ensinar sobre Jesus, o que eles fizeram? Questão A. Continuaram falando de Jesus e fazendo milagres pelo poder do Espírito Santo? Ou letra B. Obedeceram porque ficaram com muito medo? Muito bem. Hoje, nos dias de hoje, tem muitos lugares em que as pessoas são ameaçadas, elas são presas, elas podem ser até mortas por falar do amor de Jesus, por falar que Jesus é o Salvador. Mas essas pessoas, elas jamais desistem. Então, nós precisamos orar por estas pessoas. Então, eu gostaria de convidar você para orar para que as pessoas, nós, os missionários, aqueles que falam sobre Jesus, eles estejam sempre firmes mesmo, assim como o nosso versículo fala, que para que nós estejamos sempre firmes, que nós estejamos firmes em Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estas lições, queremos te agradecer pelo seu grande amor por nós e te pedimos em nome de Jesus que nós permaneçamos firmes na tua palavra, falando dela para outras pessoas, que Jesus possa ser o nosso referencial, que o Espírito Santo nos encoraje a falar sempre do teu amor, sem nunca desistir. Queremos te pedir também, Deus, por aquelas pessoas que estão em vários lugares do nosso mundo e falam do seu amor, e isso coloca as suas vidas em risco, mas elas não desistam. Esteja fortalecendo, cuida dessas pessoas, Deus, cuida dos missionários, principalmente naqueles lugares onde eles são muito perseguidos, e coloque sempre amor por falar do seu nome em qualquer lugar nos nossos corações, que nós possamos ser missionários aonde estivermos, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.